Sabe por que as pessoas não querem mais saber de igrejas evangélicas? Porque elas querem Jesus e não os crentes. Eles são, infelizmente, o oposto do que Cristo era. Ou seja, era para ser o contrário, né? Era para justamente os crentes serem parecidos com Jesus. Mas, infelizmente, não são. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. E a gente sofre, num abraço se dissolve. Um jovem que trabalhava no exército era humilhado por ser cristão. Um dia, seu superior, querendo humilhá-lo na frente do pilotão, chamou o soldado e disse: "Pega esta chave e vá até aquele jipe e estacione ali na frente." O jovem disse: "Não sei dirigir." Então disse o superior: "Peça ajuda ao seu Deus, mostre que ele existe." O soldado pegou a chave e começou a orar. Depois de uma linda oração, ele entrou no jipe e ligou o veículo. Manobrou e estacionou perfeitamente. Ao sair do jipe, o soldado viu todos de joelhos, chorando e dizendo: "Nós queremos teu Deus." O jovem soldado espantado perguntou: "O que está acontecendo?" O superior, chorando, abriu o capô do carro e mostrou para o jovem que o carro estava sem motor. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Galera, a igreja ou a instituição religiosa evangélica, ela está muito distante do que o evangelho prega, infelizmente. Afinal, as pessoas se dizem evangélicas, então elas deveriam seguir o evangelho de Cristo, mas não é bem assim que acontece. Elas não seguem esse evangelho. Os evangélicos, ou os crentes, como as pessoas gostam de chamar, eles são intolerantes, são preconceituosos, são fundamentalistas, são basicamente fariseus. Jesus era o oposto disso. Jesus justamente combatia o farisaísmo. Ele combatia os fariseus, os religiosos da época. Inclusive, foram esses religiosos que crucificaram Jesus. Não foram os pecadores. Vale salientar. A questão é que os crentes, eles são muito mais parecidos com Satanás do que com Deus. Por quê? A partir do momento que você vê crentes apoiando tortura, por exemplo, não é um comportamento muito cristão, tendo em vista que Jesus foi torturado. Então, eu imagino que Deus não deve ser muito a favor da tortura, tendo em vista que o seu filho foi torturado. Concorda? Também tem a questão que o religioso ou o crente, ele simplesmente se escandaliza muito com os pecados dos outros, mas não com os próprios. Então ele passa a olhar, por exemplo, uma prostituta, um homossexual, e ele pensa na mente dele: misericórdia. Mas aí fica aquela questão: misericórdia para quem? Para aquele cidadão, para o gay, para a prostituta, ou para o crente que precisa se converter antes de estar julgando as pessoas? A palavra de Deus é bem clara quando diz que nós não devemos julgar as pessoas. E aí muita gente vai dizer: mas você não está julgando os crentes? Não, porque existe uma exceção para essa palavra. Justamente Deus fala que conhecereis as árvores pelos frutos. Então é pelo comportamento deles que eles vão dizendo exatamente quem são. Ou seja, nós devemos nos comportar como Cristo. Afinal, se dizemos que somos imitadores dele, então por que não se comportar como ele? Aí vem esse embate, digamos assim. Os crentes não se comportam como Jesus, porque eles não conhecem a Cristo. Como eu vou imitar alguém que eu não conheço, que eu não tenho muito contato? Por que você está dizendo que eles não conhecem? Porque eles têm pouca leitura bíblica.
Se eles começassem a ler mais a Bíblia, eles saberiam, por exemplo, que Jesus salvou uma prostituta de ser apedrejada. Eles saberiam, por exemplo, que Jesus tinha pele escura por ser judeu e por andar de sol a sol. Então Jesus não poderia ser racista nem machista. Jesus defendia mulheres. Também tem aquela questão, Jesus andava, comia com pecadores. E esses pecadores incluem todos. Ou seja, isso demonstra que Jesus não fazia acepção de pessoas, ele não escolhia com quem andava. Ele andava com a massa, com a galera. Quem quisesse ter acesso a Jesus poderia ter tranquilamente. Jesus era um ser acessível. As pessoas tinham contato com ele. E ele fazia questão de ter contato com as pessoas. Tem inclusive uma passagem que mostra que Jesus era muito mais preocupado com pessoas do que com a religião. Por exemplo, no tanque de Betesda, tinha um jovem que era paralítico, que estava há anos naquela paralisia e que nunca conseguia a cura dele. Jesus vai até aquela região justamente para encontrar com esse jovem. E aí o que acontece? Jesus simplesmente chega para o jovem e pergunta: "Que queres que eu te faça, né? Queres ser curado?" Jesus, quando faz essa pergunta óbvia, não quer dizer que ele não se importasse com a dor do outro. Ele quer apenas saber exatamente o que nós queremos dele, para que ele possa fazer, porque ele faz as coisas perfeitas. E aí foi quando o paralítico disse: "Eu quero, só que eu nunca consigo chegar no tanque, porque as pessoas sempre passam à frente." Engraçado que eram pessoas religiosas, sempre passavam à frente e não deixavam o pobre do paralítico ser curado. Então Jesus vira para ele e fala: "Toma teu leito, levanta-te e anda." E aí o jovem paralítico ficou curado. Jesus tinha preocupação mais com aquele jovem paralítico do que com todo o entorno. E o mais interessante é que depois disso o jovem aparece com um leito na mão, né? E as pessoas simplesmente, ao invés de comemorar porque ele estava de pé, não. Os religiosos fizeram o quê? Foram criticar e dizer: "Não se pode andar com um leito na mão porque hoje é sábado." Ou seja, estão mais preocupados com pequenos detalhes do que com o grande milagre que Jesus tinha feito. É por isso que Jesus combatia os religiosos, porque eles são assim. Eles se preocupam com detalhes que não levam ninguém a lugar nenhum. Mas eles esquecem de contemplar a glória de Deus. Eles esquecem, eles perdem de ver o grande milagre. Como é que uma pessoa está diante de Deus vivo, né, do Deus vivo, de Jesus, que fez um grande milagre, e está preocupado porque o outro está andando com um leito na mão, sendo que o outro era paralítico? Você percebe? É assim que os crentes de hoje em dia se comportam. Eles são exatamente a mesma coisa daqueles religiosos daquela época. Por isso que não tem nada a ver com Jesus. E é por isso que as pessoas têm se afastado da igreja. As pessoas têm perseguido os crentes não é por causa de Jesus. Não é porque os crentes são parecidos com Cristo e o mundo odeia Jesus. É porque o crente é chato mesmo. É porque é intolerante mesmo. E as pessoas têm razão em criticar. Porque o comportamento dos crentes é que tem afastado as pessoas da igreja, ao invés de aproximar. Infelizmente. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu vim fazer esse vídeo para servir como um alerta, para que as pessoas possam mudar, para que as pessoas possam se libertar de uma coisinha chamada religiosidade, que leva muitos para o inferno e afasta as pessoas de Deus. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui!